E aí, turma, sejam muito bem-vindos ao Conte Vestibulares. É um prazer enorme ver vocês de novo. Estou aqui com a questão 152 da prova verde do Enem 2024. Vamos lá no comando da questão, então. Os conceitos de João e Felipe foram, respectivamente, se é respectivo, primeiro o João, depois o Felipe, né? João e Felipe participaram na escola de uma maratona de matemática na qual, durante uma semana, resolveram 200 questões cada. Nessa maratona, a porcentagem P de acertos de cada participante é convertida em um conceito. Então veja que P é a porcentagem, né? Então eu tenho a porcentagem entre 0 e 50, entre 50 e 60, entre 60 e 75, entre 75 e 90 e entre 90 e 100. João acertou 75%. Então ele já me deu aqui o percentual do João das questões da maratona e Felipe acertou 30% a menos que a quantidade de questões que João acertou. Os conceitos de João e Felipe foram, respectivamente... Bom, um caminho mais longo para resolver essa questão seria calcular a quantidade de acertos, né, do Felipe, que é o segundo nome que vai aparecer aí para a gente. Porque a questão fala em 30% a menos, aí pode ser que a pessoa acabe pensando em calcular a quantidade. Mas como ele fala para a gente que P é a porcentagem, a gente pode trabalhar somente com a porcentagem, até porque o valor de referência é o mesmo, né? Eu estou usando as mesmas 200 questões. Se o valor de referência fosse outro, para cada um dos personagens aqui, dos estudantes, a gente teria sim que calcular a quantidade para entender quanto que essa quantidade representaria em porcentagem, no todo, nesse caso. Ou seja, a gente não precisa pensar nessa quantidade aqui. Eu posso trabalhar somente com a porcentagem. O João ele acertou 75%. 75%, no caso aqui do João, ele já está aqui, ó, no intervalo muito bom. Então esse carinha aqui, ó, ele já é o João. E aí eu tenho o Felipe, que ele acerta 30% a menos que a quantidade. Se eu estou pensando em 30% a menos e o total é 100%, então eu estou pensando em 70% desse valor, né? Então aqui, ó, no caso do Felipe, eu tenho 30% a menos, né? De que? Da quantidade do João. Só que a quantidade do João é 75% de 200. Como o valor de referência para os dois é o mesmo, eu vou pensar somente nisso aqui, ó. 30% a menos de 75%. Pensar 30% a menos é pensar 70%, né? Ou seja, aqui a gente está pensando em 70% de 75%. Como a referência é a mesma, não vou pensar na referência. Então, 70% é 70 sobre 100. Então, 70 sobre 100, o de multiplicação, 75 sobre 100. Beleza? Dá para simplificar aqui, ó. 0 e 0, né? Então eu tenho 7 vezes 75 dividido aí para 10 mil. Né? Para 1000, na verdade, né? Aqui vai dar 0,525. 0,525 é a mesma coisa que 52,5%. E aí vamos ver onde que está esse 52,5%, né? 52,5% está no intervalo de 50 a 60. Então esse carinha aqui é o Felipe. Então ele perde na questão João e Felipe, respectivamente. Então João é muito bom e o Felipe é regular, muito bom e regular. A gente encontra na alternativa letra B, beleza? Se você calculasse a quantidade total, né? Então você teria que fazer isso aqui e achar a quantidade e ia pensar em quanto que essa quantidade representa no total. Teria que transformar numa porcentagem de novo. Aí você acabaria tendo dois trabalhos para voltar à mesma coisa. Calcular o resultado, depois calcular a porcentagem para voltar no resultado. Então não faz muito sentido, né? Então, mais interessante pensar somente na porcentagem mesmo. Beleza? Se ficar alguma dúvida, é só mandar aqui nos comentários.